Queridos, vamos conversar um pouco sobre culpa. Um homem estava se sentindo muito humilhado. Ele não tinha boas roupas, ele não tinha bons calçados, e ele via que o seu patrão tinha condições financeiras. Um dia, ele decidiu agredir o seu patrão e assaltar o seu patrão. O seu patrão veio a morrer. Ninguém descobriu que foi ele. Ele pegou o dinheiro, comprou o que ele queria e foi levando a sua vida. Finalmente, ele decidiu se casar, teve filhos, mas uma coisa sempre latejava na sua mente: a lembrança da morte que ele havia causado. Passaram-se os anos, esta frustração com ele mesmo, pelo que havia feito, o consumia mais e mais, seu relacionamento conjugal foi por água abaixo, se afastou de sua família, e finalmente, ele agora já com idade avançada, ele entra numa delegacia de polícia e fala: por favor me prendam. O delegado diz: mas prender por causa de quê? Porque eu matei um homem. Ele diz, o delegado: mas quando você matou, foi hoje? Ele falou: não, já tem quase 40 anos. Ele falou: mas eu não posso prender você, pelo amor de Deus, me prende, eu matei um homem. Ele fala: mas eu não posso, já prescreveu esse negócio, não tem um processo contra você, não tem nada, não tem ordem de prisão. Ele fala: por favor, eu não aguento mais lidar com a minha culpa. A culpa é pior do que cobrança de cartão de crédito, te acha até no inferno. A culpa é um negócio que você vai para uma festa, ela vai contigo, você vai para o cinema, ela vai contigo, você vai dormir, ela vai contigo, você vai trabalhar, ela vai contigo, você vai conversar com alguém, ela está junto, ela se mete na sua vida o tempo inteiro. É pior que a sua sogra. Meus amados irmãos, há pessoas ao nosso redor sendo esmagadas por esse gigante invisível chamado culpa. Uma pergunta para você: você carrega alguma culpa? Você sabe que tem muita gente que apronta na vida e a gente absorve a culpa pelo que eles fizeram. Tem muito pai que diz: o meu filho está fazendo um monte de droga, a culpa é minha. Mas quem disse que toda a escolha do seu filho é culpa sua? Quem disse? Tem muito marido que foi embora, o cara está lá, arrumou mulher, papapá, e a esposa, ela ficou, sabe com o que aqui? Ah, com outra pessoa também? Não, com a culpa. Porque quando o cachorrão foi embora, ele disse: você é isso. Era tanto defeito que ela falou: eu devo ser terrível mesmo. Então ela acredita agora que ele foi embora porque ela é ruim, e aí ela absorveu a culpa. Tem muita gente que foi mandada embora do trabalho. Foi mandado embora por quê? Porque tem uma crise aí, e tem 13 milhões de desempregados, mas ele é mandado embora, mas aí ele lembra de uma coisa, de outra, ele lembra que uma tarefa não estava ainda 100%, então ele carrega agora a culpa, como se tudo que acontece fosse por causa dele, e às vezes você errou mesmo, e você não consegue construir o pensamento de que você errou, vai continuar errando, mas que todo mundo erra, e que Deus lhe dá muitas e muitas informações na Bíblia, para dizer que nenhum erro seu é maior do que o amor dele por você, e que nenhum erro seu é maior do que o plano dele para você, e que nenhum erro seu é maior do que a esperança que deve haver nele sobre a sua própria vida. Mas tem muita gente na igreja debaixo da culpa,
Tem muito líder na igreja que errou, que falhou no ministério. Tem muito pastor que cometeu algum erro no ministério, a igreja não avançou, ele seguiu uma linha que não foi boa, e agora ele carrega a culpa, e agora ele está frustrado, e agora ele que trabalhava tanto na igreja, mas a igreja não foi bem por um momento, ele agora se sente frustrado e não consegue mais sair do lugar. Queridos, tem uma falsa culpa, ou culpa social. Ela aparece por causa do julgamento dos outros, é uma culpa psicológica. Alguém te julga tanto que você começa a se culpar. Pessoas que ouvem críticas o tempo inteiro e calam a boca e nunca lutam contra aquilo, elas podem ter essa culpa psicológica. Agora existe uma culpa verdadeira, que aparece quando quebramos os padrões de Deus, é a culpa espiritual. É uma culpa real, você agrediu um padrão de Deus, você agrediu um padrão bíblico. Ah, pastor, mas a vida mudou, eu não posso também seguir tudo que a Bíblia diz. Querido, ouve o sermão de domingo passado, está na internet, ouve lá, ouve de novo, vai ouvindo, e aí você toma uma decisão. Nós precisamos entender que arrependimento é concordar com Deus. A gente se arrepende de um fato, de uma coisa, a gente não se arrepende do estilo de vida que a gente leva, a gente não se arrepende da forma que a gente encara as coisas, da forma como a gente lida com as pessoas. A gente se arrepende assim, eu menti e descobri, aí então a gente se arrepende. Não, o nome disso é remorso. Eu me arrependi porque eu fiz isso e perdi o emprego. O nome disso é remorso. É outra palavra, não é metanoia. A palavra grega para arrependimento. A Bíblia registra um psicodrama terrível na figura do grande rei Davi. Você sabe que Davi foi selecionado por Deus. Samuel vai até Davi e consagra Davi o rei de Israel, no meio de vários filhos de Jessé, outros muito mais musculosos, com uma aparência muito mais real, mas o caçulinha que estava lá, cuidando de bichinho, era o escolhido de Deus, porque o coração dele era precioso. Deus o elege rei, ele fica quietinho, esperando o dia que isso ia acontecer. Ele podia ficar vaidoso, ir lá e fazer um cartão, Davi, rei de Israel. Não fez, ele ficou quietinho, ele não foi para a gráfica. E aí um belo dia, ele se torna rei de Israel, que coisa linda, e ele está avançando, e ele ganha tudo quanto é batalha. Davi é o símbolo do sucesso. Ele tinha coração de artista, tocava harpa, a alma de um sacerdote, a mente de um filósofo, escreveu tantos salmos tremendos, né? E o corpo de um guerreiro, guerreou contra o maior lutador de UFC do mundo, chamava Golias, e com uma pedrada só venceu a batalha. Esse é Davi, o símbolo do sucesso, mas toda vez que o sucesso vem, junto com ele vem os perigos. Toda vez que você compra um carro, uma bicicleta, uma moto, tem um emprego, melhorou o local de moradia, botou uma roupa melhor, qualquer sucesso que você tenha na vida, sempre traz junto com ele o risco, todo sucesso. E agora, olha o que acontece. Ele está com esse sucesso todo, mas um belo dia ele fala, não vou nessa batalha não, vou ficar aqui em casa. E ele está lá no palácio, na varanda, olhando, e tem uma janela aberta, e Davi olha para lá para dentro, e quando ele olha, ele vê uma mulher se banhando, e ele deseja aquela mulher. Ele tinha mulher, ele tinha tudo, ele estava numa boa. Mas você sabe o que é a tentação? A tentação é você desejar o que você não precisa, para viver o que você não precisa. A tentação é você pegar o que você não precisa. Tem outras formas de saciar o seu desejo para viver o que você não precisa. A miséria que traz uma tentação. Agora dá uma olhada, o Davi vai lá, fez sexo com a mulher. Querido, toda vez que um servo de Deus, abençoado por Deus, muito abençoado por Deus,
se entrega ao pecado, pode esperar, o diabo vai te envergonhar. Porque Deus te abençoa, a quem Deus dá mais, Ele vai cobrar mais. Ele deixa você na mão do diabo para você aprender. Deus te abençoa, 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 e você fazendo pouco caso de Deus, está de brincadeira. Deus foi, abençoou, abençoou, abençoou. Ele vai lá pegar a mulher. A mulher vai e manda um recadinho: Davi, fiz o teste da farmácia, deu ruim. Ele falou: Davi, calma aí, vai lá no laboratório, vai lá no Sérgio Franco, de Jerusalém. Aí ela vai: Davi, deu ruim. Positivo. Você vai ser papai. Mas não dá para ter sido o teu marido, não. Davi, o meu marido está na guerra tem 4 meses, cara, lutando em teu nome, miserável. O meu marido é fiel a você, está lá na guerra lutando. Como é que eu vou estar grávida de 1 mês de um cara que está 4 meses fora? Só sou espiritual. Davi, deu ruim. E aí o diabo falou: Davi, sai dessa. Você sabe que a Bíblia diz que um abismo puxa o quê? Outro abismo. É assim mesmo. Você sai com uma pessoa que não devia, você faz uma coisa que não devia, e conta uma mentira para fingir que você não fez o que você fez, que vai envolver alguém que você não devia ter envolvido. Meu irmão, um abismo atrai outro abismo. Resultado, ele manda vir o marido dela, para o marido dela ir para a cama com ela e cair na conta dele. O cara é tão caráter, o cara é tão gente boa, o cara é tão fiel a Davi, que ele vem, mas não vai para casa. Ele vem da guerra e fala: não, como é que eu vou me deitar com a minha mulher, se os meus colegas de batalha estão lá dando a vida pelo rei? Que aula de dignidade que o cara deu em Davi. Sabe o que às vezes eu vejo? Às vezes eu vejo gente do mundo dando aula para crente, de dignidade, de honra, de honestidade. Eu vejo às vezes gente que não frequenta a igreja, mas tendo uma postura mais adequada do que gente que frequenta a igreja. Não estou falando de você, estou falando em termos gerais. Mas se você está recebendo uma carapuça divina, pegue. Meus amados irmãos, agora o homem não quer por nada dormir com a mulher dele. O Davi tenta embebedar o cara, para o cara ir dormir com a mulher dele. Nem bêbado o cara é infiel, pelo amor de Deus. Olha o caráter dele, nem bêbado ele cai nessa arapuca de Davi. Davi não vê outra solução. Manda uma cartinha junto com o camarada, o cara leva a sentença de morte dele. Chega lá, coloca um cara na frente de batalha, e o exército recua, o cara fica sozinho, ele morre. Davi agora tem um homicídio nas costas. Um homicídio nas costas. Ele assume a mulher, tadinha, vou fazer uma benfeitoria, vou assumir uma viuvinha. E Davi fica calado com sua consciência. A Bíblia não relata que Davi em nenhum momento vai trabalhar essa questão da besteira que ele fez. Meus amados irmãos, Deus manda, 1 ano depois, um profeta Davi chamado Natã. Isso está em 2 Samuel capítulo 12. E o Natã fala: Davi, teve uma pessoa aqui no teu reino, rapaz, o cara tinha várias ovelhinhas, o outro só tinha uma. Rapaz, ele foi lá, não pegou a única ovelhinha do cara. Rapaz, matou a única ovelhinha do cara. Ele tinha um monte, rapaz. Ele tinha quantos ele quisesse. Foi lá e pegou a única do cara. Davi. Gente, a pior coisa do mundo, quando você não trata seus pecados e não trata suas culpas, sabe qual é a pior coisa? É que você começa a ser uma pessoa sem noção. Você vira um sem noção. Você começa a achar que você pode agir com os outros, julgar os outros. Você não vê o seu estado real. Você não olha para o espelho. Ele fala assim: me fala quem é que eu vou matar esse miserável. Como é que pega a única ovelhinha do outro? Ele tendo várias ovelhas, mata a ovelha do outro. Que história é essa? Me fala quem é, que no meu reino não vai ter isso não. Aí o Natã fala para ele assim: sabe quem é esse miserável? Fala. Sabe quem é esse vagabundo? Fala. Sabe quem é esse sem vergonha? Fala. É você. É você.
Você tem várias mulheres, Urias, fiel a você, só tinha uma esposa. Você falou, tomou a mulher do cara, rapaz. Engravidou a mulher do cara e ainda matou o cara. Que papelão, hein, Davi? Agora, por profeta falar isso, você tem autoridade. Tem muita gente na igreja que não está podendo falar para o mundo que o mundo está errado, porque não tem autoridade. Não tem autoridade. Aí ele vai lá agora e cai em si. O que agora vem sobre ele? Agora finalmente ele admite a sua culpa. Finalmente ele admite o que o inferniza. Finalmente ele admite que ele tem um fantasma que todos os dias aparece para ele. E aí ele vai escrever 2 salmos que resumem isso tudo. O Salmo 32 e o Salmo 51. Repete comigo. O Salmo 32 e o... Agora você já sabe tudo de Davi, ó. O resumo desse momento dele é o Salmo 32 e o Salmo 51. Porque como a culpa age dentro da gente? Ele responde no 32. No Salmo 32, no versículo 3, Salmo 32, versículo 3, ele dá a primeira dica do que acontece com a gente. Salmo 32, versículo 3, nós lemos assim, olha: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. A primeira coisa que Davi admite é que a culpa produz impulso ao silêncio. Nós não falamos sobre aquilo e evitamos aquele assunto. Se é adultério, se é mentira, se é roubo, se é maldade, se é vingança, tocou nesse assunto, a gente, saída pela esquerda. E ele está dizendo, enquanto eu fiquei calado, eu estava definhando. Davi não orava mais, Davi não falava mais com Deus, Davi não cultuava a Deus, Davi não tocava mais a harpa, Davi não exaltava mais a Deus, um homem segundo o coração de Deus, que passou um ano de inferno, por causa da culpa. A segunda coisa que acontece, é um pesar dominante na gente, um pesar. Versículo 4, capítulo 32, diz: pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Ele não falou para ninguém. A história de Davi, nesse período, parece que ele está numa boa, parece que ele está arrebentando, ele continua reinando, ele continua dando as ordens, mas ele por dentro, ele sabe que o peso da mão de Deus está sobre ele. O peso da mão de Deus está sobre você? Está sobre os seus negócios? Pastor, eu estou com meus problemas no negócio. Não quer dizer que é peso da mão de Deus. Os negócios de um monte de gente está enrolado nesse momento que ele está vivendo. Mas você sente que é um peso da mão de Deus por um caminho que você tomou? Eu conheci um empresário, ele investiu pesado aqui na região, numa coisa grandiosa. E ele pediu para eu orar, e eu, bobo que nem uma besta, fui lá, orei. Clamei a Deus. Senhor, abençoa, prospera essa vida. Mas tudo deu errado. Falei, meu Deus do céu, minha oração está fraca mesmo. E eu fiquei triste daquela pessoa perder tanto dinheiro, dar tudo tão errado. Querido, depois fiquei sabendo. A empresa do cara era um abatedouro. O cara saía com todas as mulheres da empresa. O cara não tinha caráter nenhum, traía a mulher todo dia. Aí eu que bobo ainda, triste por causa dele. Quando o cara está na mão do diabo, a lei é a do inferno. Quando o cara está na mão de Deus, a lei é a lei de Deus. Qual a lei que você quer? Você escolheu a Deus? Então é a lei de Deus, meu filho. Você está na lei de Deus. Agora, quando você está na mão do diabo já, você já está perdido, está indo para o inferno. Então, querido, agora Deus não vai te cobrar a atitude de filho, você ainda é criatura. Você
vai se perder, porque Deus define o que é certo e o que é errado, mas é diferente. Um filho tem que agir como filho. Queridos, um pesar. E como é que a gente lida com a culpa normalmente? 4 coisas que a gente faz. Primeiro, a gente reprime. Não tem culpa nenhuma não, está tudo numa boa, todo mundo faz. Não resolve a sua vida. Você aprontou um dia, você pisou na bola, você escorregou no tomate, pisou na goiaba. Então, querido, reprimir não vai resolver. Segunda coisa que muita gente faz: justificamos sobre os outros. Eu sou assim por causa do meu pai, que brigava com a minha mãe. Eu sou assim por causa da minha mãe, que brigava com o meu pai. Eu sou assim porque a gente era pobre. Eu sou assim porque eu não tinha roupa. Eu sou assim porque meu sapato era furado. Eu sou assim porque eu estudei em escola pública. Eu sou assim porque eu tinha tudo. O que fizerem com você, de bom ou de ruim, vai ser a sua justificativa. Não resolve a sua vida. Um terceiro motivo, uma terceira atitude diante da culpa, é que muitos tentam pagar pela culpa. Quantas pessoas que se machucam, que se flagelam, que se maltratam, que tentam fazer coisas para se dar mal mesmo, que fazem coisas arriscadas, porque elas acham que elas têm que sofrer mesmo. Procuram a depressão, procuram a angústia, porque eu aprontei, eu tenho que sofrer agora, eu não tenho direito de ser feliz. Mas há pessoas que procuram um quarto caminho: tratar a culpa. Tratar a culpa. É possível. Pastor, como derrotar a culpa? Então nós vamos ler agora versículos do Salmo 51. No 32, ele diz o que a culpa provocou na vida dele. No 51, ele diz como ele venceu a culpa. Como derrotar a culpa? Primeiro, preste atenção, câmeras em mim. Assuma seu pecado cometido. Pare de fingir que não foi nada demais. Você enganou uma moça, você prometeu mundos e fundos, você magoou, ela achou que ia casar, você sugou a última gota de sangue, depois você deu um pontapé no traseiro, quase quebrou ela ao meio. Você vendeu uma furada para o seu irmão de sangue, você sabia que era furada, você pegou o prejuízo que era seu, jogou no colo dele, agora ele está sem falar com você. Assuma a sua culpa, para de fingir que não aconteceu, não vai resolver a sua vida. Davi usa no Salmo 51 repetidamente os pronomes pessoais: eu, me, mim, meu. Dá uma olhada do verso 1 a 3, diz assim, Salmo 51, verso 1 a 3, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Versículo 5, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Davi lava o coração, admite: errei. E aí, Senhor? Errei muito, pecado meu. Davi não ficou falando assim, também aquela mulher bonita pra caramba, tomando banho ali, não podia falar isso? Não podia falar? Ele podia botar na conta de Betseba, podia falar: não, mas também eu sou homem, não. A Bíblia diz em Romanos 3:23, que todos pecaram e afastados estão da gloriosa presença de Deus. Eu e você somos pecadores, e eu tenho uma notícia triste para você: nós vamos pecar até a última gota de vida da gente. Você com 150 anos vai estar ainda pensando nas bobagens. Mas pastor, não para depois? Não para não, meu irmão, para não. Quem disse isso foi Russell Shedd. Claro que quando você está no domínio do Espírito, você tem muito menos inclinações pecaminosas, atitude pecaminosa. Agora, achar que você vai zerar,
tolice, até os 150 anos de vida, você será tentado em muitos momentos, você vai estar fragilizado espiritualmente diante de uma situação. Logo depois você pode se arrepender e consertar ali, mas a tentação vai estar ali. Temos uma mania de culpar as pessoas, culpar a família, culpar o sogro, culpar a sogra, culpar o filho, culpar o marido, culpar o dono da empresa, culpar o colega de trabalho. Eu estou nervoso assim porque tem uma pessoa do meu trabalho, tal, por isso que eu bati demais no meu filho. Eu estou nervoso assim porque estão mandando um monte de gente embora da minha empresa, por isso que eu não quero mais sexo com meu marido e eu rejeito ele. Mania de terceirizar culpa. Reconheça inclusive a gravidade do seu pecado. O Davi usa no texto que eu li agora algumas palavras fortes. Ele usa transgressão, gravidade moral. Ele usa iniquidade, perversidade da natureza humana. Ele usa pecado, errar o alvo. Ele usa mal, que resume toda a sujeira sórdida, toda atitude vil, indigna de um homem. Querido, nós temos que curar a culpa. Para curar a culpa, você tem que admitir. Você tem que assumir o pecado cometido. Segundo, admitir o pecado, confesse para Deus. Olha o que o Davi faz no versículo 17 do Salmo 51. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Ele está falando, ó, Senhor, os sacrifícios que agradam a Deus não são os altares, não são as oferendas, é o coração quebrantado. Agora, um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Davi está dizendo, eu sei que o meu quebrantamento toca o teu coração. Provérbios 28, versículo 13, nós temos o sábio Salomão dizendo, quem tenta esconder os seus pecados, não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Repete comigo, confessa e abandona. Arrependimento. Confessa e abandona. Em 1973, um médico chamado Karl Menninger, psicólogo, ele escreveu um livro que em português o título é O que afinal aconteceu com o pecado? Esse médico disse assim, nada mais é pecado. 73, hein? E as pessoas fazem as coisas, nada mais é pecado, tudo é aceito. Só que depois a culpa vem, porque não adianta dizer para você que não é pecado. Quando você enche a sua cara de cerveja lá num barzinho, você vai para casa, todo mundo bebeu, mas você sabe que você fez besteira. Quando o cara leva a moça lá para um motel, aproveita lá, papapá, e depois ele vai embora, todo mundo diz para ele que é normal. Hoje é assim, a gente vai trocando mesmo, a fila anda. Mas ele tem uma consciência, e na consciência dele tem uma agulhada. Tem uma agulhada. Quando você pega 3 maços de cigarro e ó, parece uma Maria Fumaça, e você detona esse organismo que Deus te deu, o templo do Espírito Santo, e você prejudica seu coração, prejudica seu pulmão, prejudica seu rim, seu fígado, prejudica seu corpo inteiro. Você sabe que você está pecando contra Deus, você sabe. Não acho o quê, rapaz? Você não acha, então você está cego. Você sabe que você não pode destruir uma coisa linda que Deus fez. Você é uma obra de arte de Deus, você é único. Você é único. Deus te fez para ter saúde, para passear, para ver o canto do pássaro, para mergulhar numa praia, para tirar uma goiaba do pé, comer uma goiaba gostosa. Você acaba com a sua vida destruindo, tomando nicotina dentro da alma. Você está doido? Está doido? Não, Deus não planejou isso para você não. Você planejou, Deus te ama a si mesmo, mas você está errado, você sabe. Quando você mente, você sabe. Não, menti porque precisava vender para uma. Você sabe, você fez errado, você mentiu. Primeira coisa, admita o pecado. Segundo, confesse, eu errei.
Terceira coisa a fazer: confie na graça de Deus. Meu irmão, confie na graça. Versículo 1 do Salmo 51, Paulo diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. A multidão das tuas misericórdias. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: Deus, o Senhor tem uma multidão de misericórdias, apaga o meu pecado. Pastor, mas eu magoei muito a minha esposa, magoei meus filhos, eu magoei meu marido, eu magoei minha mãe, meu pai. Pastor, eu menti muito, pastor, aprontei muito. Aqui, você é incapaz de produzir um pecado que Deus não consiga perdoar. Você é incapaz de produzir uma vida que Deus não consiga amar. Você é incapaz de produzir um estilo pecaminoso, mentiroso, hipócrita de vida, que a mão de Deus não se estenda mais sobre você, se você confessar esse pecado. Deus te ama, Deus tem plano, e Deus continua acreditando que você vai recomeçar a sua história. Agora você tem que tomar jeito, não fingir que não aconteceu nada. Você tem que confessar para Deus: aqui eu pequei, isso aqui foi difícil, Deus muda a minha vida. Um problema hoje é a ausência de mensagem da graça, mas outro problema é a gente falar que a graça é barata, ou seja, sai pecando aí que Deus perdoa. O que tem de gente acumulando pecado, sabe por quê? Porque nunca pede perdão de verdade. Perdão vem pelo arrependimento. Não há pecado confessado sinceramente que não tenha perdão. Agora, quando eu falo assim: Senhor, perdoa o meu pecado de hoje, e amanhã, depois das 4, eu falo contigo de novo, que às 3 eu já marquei o pecado de novo, já está na agenda. Querido, não funciona assim. Deus não é seu escravo, Deus é seu Senhor, te ama profundamente e quer realmente perdoar você. Confie na graça. Sabe o que me consola muito? É saber que um cara que matou um homem como Moisés foi chamado por Deus, e só ele podia ser o homem para aquilo. Foi chamado por Deus para ir lá e liderar 2 milhões de pessoas na saída do Egito para a terra prometida. Sabe o que me consola? É um apóstolo Paulo da vida, que provocou a morte de um homem santo de Deus chamado Estevão, e as vestes de Estevão foram colocadas aos seus pés. Esse homem virá o maior apóstolo da história, e esse homem virá o grande autor de metade do Novo Testamento, o grande teólogo que fundamenta a nossa fé. É impressionante o poder da graça. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, eu não sei se você frequenta igreja, eu não sei se você está dentro da igreja e vive como se não existisse igreja, eu não sei se você está fora da igreja e vive como se não existisse igreja. Eu não sei que vida, que lambança você aprontou. Eu sei que você precisa confiar na graça. A graça te reinaugura para Deus, a graça te reconfigura para Deus, a graça te reinicializa para um tempo de vitória com Deus. Creia na graça. Se não fosse a graça, eu nem pregava mais, porque eu sou pecador. Eu não vivo no pecado. O pastor está com pecado escondido. Não, pecador. Eu penso, sinto, faço, falo coisas que não deveria, para minha mulher, para o meu filho, para você, para o cara que me cortou no trânsito, sei lá, para alguém. Em último lugar, se você quer vencer a culpa, restaure hoje a sua comunhão com Deus. Restaure, versículo 11: não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Sabe o que Davi está dizendo? Deus, não tira o Santo Espírito de mim não, sabe por quê? Porque é a força para continuar vencendo o pecado depois. Me perdoa, eu confesso, mas não tire de mim não esse sentimento que o Espírito está comigo. Não tire de mim não essa presença do Espírito, porque é ela que vai me fortalecer para eu vencer o dia de amanhã. O de hoje
o Senhor está perdoando, mas eu não quero nem que o Senhor me perdoe amanhã, eu quero vencer o amanhã. Quem está entendendo? Às vezes nós queremos que o Senhor nos perdoe hoje, e a gente fala, se amanhã pecar, Ele perdoa de novo. Mas quando a gente toma posse mesmo dessa graça de Deus, e a gente sabe que ela custou preço de cruz, a gente não apenas quer que Ele nos perdoe, a gente quer a presença e o domínio do Espírito dEle na gente, para que a gente amanhã não precise ser perdoado, amanhã a gente possa dizer, eu venci. Eu não sei se tem alguma culpa que segura a sua vida, eu não sei se tem alguma culpa que atrapalha a sua felicidade, eu não sei se tem alguma culpa que atrapalha seu casamento. Pastor, eu cometi um erro, tenho 9 anos com a minha mulher, nunca mais minha vida foi a mesma, e eu estou achando que a melhor coisa é eu contar. Querido, eu não estou falando para contar, eu não estou falando que cada caso é um caso, eu não sei o que foi, eu não estou aqui para determinar como você vai fazer. A única coisa que eu estou aqui para dizer para você, que se eu pudesse eu faria em seu lugar, é que eu aceitaria hoje o perdão de Deus, e eu pediria a liberação de qualquer culpa na minha vida. Pastor, mas eu fiz um aborto. Pastor, mas eu forcei uma barra. Pastor, mas eu enganei minha mãe. Como você vai resolver com a sua mãe depois? Eu não sei. Mas resolve com Deus. Você já resolveu com quem você não pode ficar sem resolver. Curva a sua cabeça nesse momento. E eu queria te perguntar: quantos aqui nesse momento reconhecem que precisam de uma experiência pessoal com Jesus? Reconhecem que precisam do perdão dele sobre a sua vida? Quantos aqui nessa noite estão dizendo: Senhor, eu quero confessar meus pecados e eu quero pedir que o Senhor me libere da culpa? Eu não vou viver da culpa, não. Não vou viver da culpa, não. Vou viver feliz. O Senhor zera, a tua graça zera. Eu vou viver como se eu nunca tivesse feito, mas como eu fiz, pelo menos eu aprendi o preço de ter feito, para não fazer de novo. Senhor, me perdoa, e mais que isso, me libera da dor, daquilo que eu não me perdoei. Me ajuda a recomeçar, Deus. O Senhor me ama tanto assim? É verdade? Então me ajude a recomeçar. Eu quero.